Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Vinícius, cujo nome é Vivendo para a Glória de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente 365 meditações, uma para cada dia do ano. São devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Jorge Vinícius. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir, como eu tenho pedido há 6 anos, que vocês possam, se não se inscreveram no canal, que possam fazê-lo, para que o nosso canal tenha alguma relevância e ele possa, então, distribuir a palavra de Deus para outras pessoas, edificando aquelas que já conhecem a Jesus e entregando a palavra da salvação para aqueles que não conhecem. Então eu peço a você que faça a sua parte aí como missionário urbano e repasso então esse desejo que eu tenho no meu coração, que você compartilhe essa mensagem. Não é porque eu tô falando, mas porque todos os dias a gente lê um pedaço da Bíblia e você sabe, né? A palavra de Deus nunca volta vazia e isso é incrível. Então vamos orar agora, pedir ao Senhor que nos mostre o que temos para aprender nesse texto que vai nos ensinar como viver para a glória de Deus. Senhor, nós te agradecemos porque podemos conversar contigo, porque podemos ler a tua palavra e através dela entender o que tu desejas de nós. Que nós possamos realmente ter uma vida que te agrade, onde o Senhor realmente seja o centro da nossa existência e nos dirija e que nós possamos realmente viver para a tua glória. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então leremos Colossenses 3, de 12 a 17. E é um dos textos mais belos, né, sobre como viver de forma prática para a glória de Deus. O irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele vai lembrar a gente que, como escolhidos do Senhor, a gente tem que nos revestir de virtudes que refletem o caráter de Cristo. Mais ou menos resumindo a mensagem, é assim. A gente tem que se revestir de virtudes, né? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportar e perdoar. Assim como Jesus Cristo fez, nos perdoando, que a gente também possa fazer isso pelos outros. Temos que ter o amor como vínculo. O amor é que vai unir a gente e todas as virtudes numa harmonia perfeita. Vai haver equilíbrio, né? E a paz de Cristo tem que governar os nossos corações em todas as nossas relações, seja em relação a Deus, seja em relação aos nossos irmãos. E a palavra de Cristo, ela tem que habitar no nosso coração, né? Para quê? Para que ela possa nos aconselhar. E por isso que a gente tem que sempre estar grato, sempre dar graças a Deus por todas essas coisas. E esse viver para a glória de Deus pode ser em palavras ou pode ser em ações, mas tudo deve ser feito assim, em favor do nome de Jesus, né? Bem, em outras palavras, moral da história, viver para quê? Para refletir Jesus Cristo em cada atitude, para que a vida da gente seja um testemunho vivo da glória de Deus. Viver para a glória de Deus, isso é o fundamental das nossas atitudes, das nossas palavras e até, em relação àquilo que a gente pensa. Tudo deve refletir quem Jesus Cristo é. Isso significa que o propósito nosso, como cristãos, não é apenas evitar o mal, mas manifestar Cristo em cada detalhe da nossa existência. Amém? Então vamos ler o texto, Colossenses 3, de 12 até o 17. E diz assim,
De novo, né? Vou repetir que eu tô lendo este ano na nova tradução na linguagem de hoje. Você lê na sua tradução e vai dar certinho, tá bom? E diz assim, ó: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa com outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus Pai. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Vivendo para a Glória de Deus. E o versículo escolhido como versículo principal foi o 17. O irmão Jorge Vinícius escolheu o versículo 17, que diz assim: e tudo quanto fizerem, seja em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, muita gente boa vai acabando dividindo a vida em muitos aspectos espirituais, emocional, sentimental, financeiro, para facilitar para viver cada coisa de um jeito em cada momento, né? Então, essa divisão aí acaba sendo uma criação humana que acaba ajudando a entender certas faces da vida da gente, né? Mas no final é só uma pessoa, é uma pessoa só. Apesar de termos muitas faces, nós somos uma única pessoa. Isso tudo faz parte de quem nós somos, né? E cada uma dessas áreas, de alguma maneira, acaba interferindo na outra, né? Então, como eu sou sentimentalmente, afeta o meu emocional, que acaba, assim, de alguma forma, afetando o meu financeiro, a minha área familiar, enfim. Uma afeta a outra. Então, não tem como separar totalmente a vida em blocos isolados. E você sabe disso, né? Porque toda a nossa vida está interligada ao que somos e de alguma forma nos liga às outras pessoas que a gente deve amar e com quem a gente deve buscar uma boa convivência. Em tudo que a gente faz, a gente tem que sempre ter ciência de que a nossa vida pertence a Deus e que nós devemos viver para glorificar ao nosso Deus. Então, qual é o nosso papel? O que nós temos que fazer? Buscar a Deus de um jeito que a gente possa glorificá-lo por meio das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, do jeito que a gente vive. Enfim, a gente tem que fazer a gestão de tudo que a gente vai fazer em qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que tem que viver para Deus, né? A gente sabe que todas as coisas que a gente faz devem ser com o objetivo de glorificar a Deus. Então, os nossos relacionamentos, o que somos, o que a gente sabe, tudo isso deve se voltar para glorificar ao Senhor. Então, não tem como a gente separar essas áreas, pois tudo que a gente tem é dele. Tudo que a gente sonha, pensa ou tem é dele. Então, todas as coisas e todas as áreas da nossa vida cumprem um único propósito: glorificar a Deus que nos dá tudo. A Ele pertencem todas as coisas. Amém? O nosso manancial termina assim, hein? Em tudo que fizermos, devemos sempre ter ciência de que nossa vida pertence a Deus e deve ser vivida para glorificar. Amém?
Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que viver para a glória de Deus e só isso faz sentido, para nós o abraço da super dá mega certo, a gente não pode deixar de abraçar, viu, meu irmão? E ó, lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase do reverendo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.